Amém. Vamos colocar de pé nesta noite. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a tua cabeça e fala com o Espírito Santo de Deus que já está aqui. Eu creio que Ele já falou através de cada louvor ministrado, mas agora vem um momento especial que é o nosso alimento. Esse alimento que tem nos dado vida e vida com abundância. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis-nos aqui nesta noite. Papai querido, Tu conheces, ó Pai, o nosso coração, Tu conheces os nossos pensamentos, o Senhor conhece, ó Pai, a limitação de cada um aqui nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece os anseios, as aflições. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha direto do coração do Senhor para as nossas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação e nos trazendo vida, Senhor, e vida com abundância. Papai querido, eis-nos aqui. Fala com a Tua igreja nesta noite, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E apresentamos o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Papai querido, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença seja notória através da vida do Teu servo. Usa ele com a ousadia do Senhor. Usa ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer. E continua falando conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias nessa noite. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. É sempre uma alegria estar na presença do Senhor. Abram vossas Bíblias em Números 22, 22. Números 22. Lá no comecinho. Números 22. No Antigo Testamento. Números 22. Glória a Deus. Números 22, capítulo 22, versículo 22. A palavra de Deus fala assim: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembaiada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Tomara que tivera uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho,
e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste tua jumenta? E eis que eu saí para teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e de 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava nesse caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, essas falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Amon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram Quiriate-Ozote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um povo a qual 40 anos já tinha caminhado no deserto. Enfrentaram os moabitas, venceram, e pararam toda aquela nação na porta de Balaque. Ele ficou com medo, pois era muito numerosa o povo de Israel. A partir daquele momento ele vai atrás de um vidente que tinha uma fama e que fazia seu trabalho em troco de ouro e de prata, e manda chamar esse vidente para amaldiçoar o povo de Deus. Mas lembre que ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Naquele momento ele manda uma comitiva e os homens vão e oferecem a Balaão, falando para ele que Balaque estava chamando e que ele precisava de ir para amaldiçoar o povo que estava parado na sua porta. Ele pede um tempo, pede que o povo durma na sua casa para que ele fale com Deus, para que no outro dia vão e façam aquilo que Deus falar para ele. Quando ele conversa com Deus da sua maneira, Deus fala para ele não ir com esses homens, e que Deus tinha abençoado aquele povo que estava na porta, e se Deus abençoou, quem poderia amaldiçoá-los? Ele despede aquele povo dizendo que Deus falou que não era para ir com eles. Mas Balaque não desiste, assim como o inimigo não desiste. Mas lembre que Deus também nunca vai desistir de nós. Ele manda uma outra comitiva maior, com mais pessoas requintadas, mais pessoas quistas, com bens materiais, e fala para Balaão que tudo aquilo que ele imaginar, ele estaria dando para ele, e abençoá-lo grandiosamente com muitas coisas financeiras. E a partir desse momento ele começa a querer negociar com Deus. Deus permite que ele vá. Mas no meio daquela caminhada de Balaão, Deus mostra para ele quem é Deus e que a palavra de Deus é uma só, que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, tem que acontecer, porque a palavra de Deus é poderosa, e basta que a gente continue firme sobre essa palavra, e continuaremos também recebendo a bênção do Senhor dentro dos nossos corações. A partir daquele momento, montado numa mula, quando ela começa a se desviar do anjo que estava com uma espada flamejante, porque o mais interessante é que Balaão, depois que pergunta para ela por que ela estava fazendo aquilo, e ele fala para ela que se continuasse envergonhando, se ele tivesse uma espada ele a mataria. A mesma coisa estava acontecendo com o anjo,
porque ele estava querendo enganar a Deus também, porque o propósito que ele tinha de verdade no coração dele era ir até Balaque e barganhar com ele e amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós pensamos em fazer antes mesmo de nós fazermos. Assim como Pedro, quando o Senhor Jesus falou para Pedro: você vai me negar essa noite. O que Pedro falou para Jesus? Ainda que o Senhor morra, eu morrerei. Ainda que o Senhor seja castigado, eu estarei do lado do Senhor. Se o Senhor for preso, eu também serei preso, porque a minha fé é maior do que todas desses que estão comigo. E a partir daquele momento, Jesus tinha dado a palavra para ele. E quando Jesus é preso pelos fariseus, pelos saduceus, Pedro vai escondido para saber onde estava Jesus. Naquele encontro, uma das mulheres que estava à beira de uma fogueira fala: você é um dos galileus, você é um deles que estava junto. Naquele momento ele olha para um lado e para o outro, não vê Jesus, não vê ninguém, e fala: eu não conheço Jesus. Logo depois outra pessoa também fala para ele: você é um dos galileus, você estava junto com eles. E mais uma vez Pedro nega, mostrando para mim e para você que o Senhor sabe tudo que está dentro do nosso coração. Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece a nossa caminhada antes mesmo de nós caminharmos nela. Por isso, Ele, com um propósito espiritual, começa a nos guiar nesse caminho, colocando fé e transformando nossas vidas. Abram vossas Bíblias em Gênesis 37. Gênesis 37. Gênesis 37, 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-os Rúben, livrou-os das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, mas para livrá-los das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemos este ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Às vezes nós pensamos às vezes nós reclamamos por tantas coisas pequenas nas nossas vidas. José estava sendo traído, quase foi morto pelos seus próprios irmãos. Você ser morto ou ser castigado por pessoas que você não conhece é uma coisa, mas a sua própria família, os seus próprios irmãos que viram crescer junto com seus pais, planejarem a sua morte, é de doer o coração de cada um de nós. Mas disso nós somos feitos, sem ter Deus no nosso coração. Esses somos nós, na nossa essência do mal. Mas lembre-se, aquilo que Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar, nada pode amaldiçoar. E Deus já tinha um propósito na vida de José. Deus já tinha abençoado aquele menino, dando para ele sonhos. E José acreditava em cada sonho que ele tinha, porque o sonho dado por Deus no nosso coração é visão. A partir do momento que você acredita de verdade, porque Deus não deixa dúvida naquilo que Ele coloca diante de nós,
na nossa caminhada, a gente tem que começar a agarrar com unhas e dentes e não nos preocuparmos com as dificuldades que nós haveremos de ter. Porque cada dificuldade que José passava, ele crescia cada vez mais espiritualmente. Quando José é tirado daquele poço, José já não é mais aquele menino que foi traído pelos seus irmãos, que foi vendido por 20 moedas de prata. José cresce, José começa a aprender a enfrentar as dificuldades, a enfrentar as catástrofes da vida, a enfrentar os momentos difíceis, que nós também teremos que enfrentar, mas sabendo que Deus também, esse mesmo Deus que foi com José, Ele está aqui conosco, nos fortalecendo sobre a palavra dEle. Esse José cresce, mesmo sendo escravo, Deus o abençoava, porque Deus tinha um propósito na vida desse menino. Mesmo colocado em cadeias, ele continuava glorificando o nome de Deus. Balaque estava naquele momento procurando Balaão para amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo andou com Deus durante 40 anos no deserto. E o povo 40 anos no deserto sendo alimentado por Deus, tem que ser um Deus verdadeiro. O nome de Deus era glorificado naquele lugar. E quando ele escolhe Balaão para amaldiçoar, dando tudo quanto é coisa que Balaão imaginasse, entre ouro, prata, coisas da cobiça do ser humano, Balaão não pensa duas vezes. No começo até ele se retrai, mas na segunda proposta, que foi bem maior do que a primeira, Balaão se entrega, mesmo pensando que estava enganando a Deus. Mas você não pode enganar a Deus. Esses meninos estavam fazendo a sua própria vontade e ao mesmo tempo fazendo a vontade de Deus, porque Deus, cada vez que eles estavam fazendo isso com seus irmãos, eles estavam fazendo José crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é você acreditar que Deus tem sempre o melhor para nós, não importa onde nós estivermos, não importa o que você tiver na sua casa. Não importa se hoje é pão e água, mas a sua fé fará com que amanhã seja peixe, pão e água, ou depois da manhã isso vai multiplicando, porque a partir do momento que a sua fé cresce, Deus abençoa. José estava aprendendo isso, distante da sua família, distante dos seus pais. Como é difícil para nós começarmos uma nova vida. Tudo na novidade, tudo que é novidade na nossa vida tem dificuldade. Mesmo se o seu trabalho for um bom trabalho, no começo é dificultoso, haverá perseguições, mas Deus é contigo, Deus é conosco, e Ele protegerá em cada momento da nossa vida. Quanto mais tempo nós continuarmos firmes sobre essa palavra, mais o agradará, e Ele continuará nos levantando, assim como Ele estava fazendo na vida de José, fazendo na vida de todos os israelitas que estavam parados à porta de Balaque. Não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, porque ali era uma guerra espiritual. Às vezes nós achamos que nada está acontecendo nas nossas vidas no dia a dia, mas Deus está travando uma batalha por causa de cada um de nós aqui. E Deus nunca perdeu uma batalha. José estava no cárcere. Antes ele tinha sido comprado por Potifar. Estava com uma vida boa. Uma vida boa, porque no momento que você é vendido pelos seus próprios irmãos e você vê uma nova oportunidade, isso faz com que o seu coração se alegre. Você está tendo uma vida diferente. Talvez daqui uns dias José poderá falar para Potifar que quer voltar a casa para ver seus pais, e talvez não. Talvez Deus permitiu que os irmãos o vendessem daquela maneira, e ele ficasse naquele momento com o coração apertado e contrito, e não quisesse voltar para sua casa por causa dos seus irmãos, porque o propósito de Deus para ele, na vida dele, era dali para frente. É assim que Deus faz, Ele vai fechando uma porta e você continua avançando adiante. Foi assim na vida do povo que estava cativo no Egito. Quando atravessa o mar, o Senhor fechou o mar, fechou aquela porta, para trás vocês não voltam mais, porque o povo de Deus só anda para frente. O povo de Deus só caminha para frente, não importa se é no deserto, mas um dia vai chegar à terra prometida, porque Deus deu a palavra, e a palavra de Deus tem poder.
José é colocado naquele cárcere, naquele momento, mas a palavra de Deus fala, e o Senhor era com José. Naquele lugar, ele continuava pregando a palavra de Deus. Talvez as pessoas pensassem no seu coração, mas se Deus é com você, o que você está fazendo num lugar desse? Deus tinha um propósito na vida dele. Por isso que ele prega a palavra, com copeiro mor, com padeiro mor. E acontece na vida aquilo que ele tinha falado para eles, dos sonhos que eles tinham, porque José acreditava no sonho que Deus estava dando para ele. Acreditar é ter fé no coração e continuar avançando em meio às dificuldades. José estava preso, mas Deus estava usando poderosamente naquele lugar. E quando ele falou para o padeiro que o padeiro ia ser enforcado, e falou para o copeiro que o copeiro no outro dia ia estar com o próprio faraó, aconteceu de verdade. Porque quando nós temos fé, acontece de verdade. São através de pessoas pequenas como nós que Deus levanta, assim como na vida de Davi, quando enfrenta Golias. São pessoas pequenas como nós, é que Deus faz com que a obra dele se torne infinitamente grande. Foi assim na vida de Abraão, que começou apenas Abraão e Sara. E foi tendo intimidade, foi tendo dificuldade, mas foi crescendo. Se aquele povo estava parado de frente à terra de Baraque, e Balaão tentando amaldiçoar, e Deus falando, não amaldiçoa aquilo que eu abençoei, esse povo é meu, esse povo andou comigo durante 40 anos no deserto, você não tem condições de amaldiçoar, abençoa, você vai abençoar. Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Ninguém. Por isso que quanto mais aquilo aconteceu na vida de José, mais José se tornava abençoado mesmo naquele lugar. E um dia a bênção se torna tão grande que ele sai do cárcere, do presídio, para se tornar o governador no Egito. Porque é assim que Deus faz naqueles que têm fé no coração. Em Êxodo 14, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 14, 10. Êxodo 14, 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste ir, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Um povo cativo no deserto durante 400 anos, um dia clama para Deus. Deus os tirou daquele lugar porque eles falaram com Deus e falaram de verdade. Mas ao mesmo tempo mostra tanto que nós falamos uma coisa hoje, amanhã nós já desfalamos, falamos que vamos fazer algo hoje, amanhã já não vamos mais fazer. Esses somos nós, e a palavra de Deus fala, Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala que algo vai acontecer, vai acontecer. Durante as 10 pragas, que demorou mais de um ano mais ou menos, dentro do Egito, o faraó foi sendo endurecido o coração para que ele conhecesse de verdade quem era Deus que estava operando naquele lugar, operando no meio daquele povo escravo, cativo, um povo esquecido, um povo sofrido, mas um povo que era povo de Deus, porque Abraão havia feito aquele sacrifício lá atrás, porque Abraão andou com Sara, saíram dentro da sua casa, da sua parentela, e foram viver um caminhar com Deus de verdade. Isso é ter fé no coração. Pessoas aqui também têm fé, nós temos fé no nosso coração, porque também abandonamos a nossa zona de conforto, para vir até aqui glorificar o nome de Deus, e Deus se agrada e vai fazendo com que nós cresçamos espiritualmente, sob essa palavra. Deus manda Moisés falar com o faraó, para o faraó libertar aquele povo, porque o povo estava cativo nas mãos do faraó. Para Deus pegar, ele não toma nada de ninguém.
A pessoa tem que entregar nas suas mãos. A mesma coisa acontece para nós chegarmos aqui. Nós viemos da nossa própria vontade, porque Deus não obriga ninguém a vir aqui nesse lugar. Talvez no momento das nossas vidas tivemos passado como José, sofrendo, calado num canto, por algo que aconteceu nas nossas vidas. Talvez esse momento fez com que nós nos aproximássemos do Senhor, abrisse o nosso coração. Quando abrimos o nosso coração, o Senhor Jesus vem e faz morada e transforma as nossas vidas. Porque Ele sofreu por cada um de nós. Ele sofreu para nós estarmos aqui hoje agradecidos por tudo que Ele já fez. Deus levanta Moisés, ensina para ele a palavra, e depois coloca ele para pregar a palavra lá dentro do Egito, porque cada vez que ele falava para o faraó, tira, liberta meu povo, para que meu povo preste culto a meu Deus no deserto, ele estava pregando a palavra de Deus, e Deus estava abençoando aquele povo, abençoando com uma nova liberdade, uma liberdade talvez no deserto. Isso eles não iam entender no começo. As mesmas coisas acontecem no começo. A gente nunca vai entender tudo de Deus, porque Ele vai dando o alimento aos poucos. Quando somos crianças, alimentamos alimento de criança, depois temos que alimentar um alimento mais sólido, porque nos tornamos pessoas mais espirituais. Aquilo que Paulo falou para os coríntios. Então por isso que nós temos que continuar crescendo, vendo e ouvindo aquilo que esse povo fez, e fazer também igual, caminhar com Deus de verdade, com o coração quebrantado, não importando com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Nos preocupemos hoje em glorificar e agradecer pelo ontem, porque se estamos hoje aqui, foi porque ontem Deus permitiu que nós chegássemos até este lugar. O povo aqui, na beira do mar, não tinha caminho para ir para lugar nenhum, e não podia voltar, porque o faraó estava com raiva, furioso, porque os seus filhos primogênitos tinham morrido, porque Deus tinha levado os seus filhos, e o demolidor, tinha levado os seus filhos, através da permissão de Deus, e ele vinha para cativar esse povo. Só que agora ele enfrentava um problema, porque ele tinha dado a palavra para Deus. Agora esse povo era povo abençoado por Deus, e povo abençoado por Deus, maldição não pega, coisas ruins não acontecem nas nossas vidas. Se acontecer é para crescimento. Se colocar deserto, Ele põe maná. Ele coloca no deserto, mas Ele coloca água. Você vai ver milagres no caminho do Senhor. E quanto mais fiéis nós formos, mais nós vamos crescer espiritualmente. Aquele povo começa a clamar com Moisés: por que não nos deixou naquela situação que nós estávamos passando? E Moisés falou: fica tranquilo, porque Deus vai abrir uma porta nesse lugar. Como, se não tem lugar para ir? Aí veio aquela palavra que está lá em Apocalipse: Deus abre porta que ninguém fecha, e fecha porta que ninguém abre. A partir daquele momento, a fé de Moisés junto com aquele povo, o milagre aconteceu e o mar se abriu. Deus manda Moisés jogar o cajado sobre as águas, mostrando que Deus quer o homem trabalhando junto com ele, aprendendo, fazendo a sua vontade. Nós somos servos de Deus, e não existe mais glorioso do que andar com o Senhor. O milagre aconteceu, todo aquele povo passou no seco, que até hoje as pessoas que não têm conhecimento da palavra conhecem essa passagem, conhecem Moisés, conhecem sobre o Mar Vermelho, pode até duvidar, mas conhece essa passagem. E quando o faraó tenta perseguir esse povo lá dentro, o mar se fecha para ele, porque só passa com o mar aberto o povo que é abençoado por Deus. E o povo que é abençoado por Deus, não adianta Balaque mandar Balaão amaldiçoar, porque isso nunca vai acontecer. E Balaão estava aprendendo uma lição naquela caminhada, aprendendo que quando Deus dá a palavra dele, não adianta o homem ir contra a palavra, porque vai acontecer, e você não vai amaldiçoar o povo de Deus. Em 1 Samuel 28, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 28, 1 Samuel 28. Olha o que acontece na vida de Saul. Saul foi o primeiro rei levantado por Deus. O povo não queria mais Samuel como seu juiz,
como seu rei, Deus como seu rei. E aí fala que quer reis como as nações. Deus permite, para mostrar para eles que não vai funcionar. Em 1 Samuel 28:11, a palavra de Deus fala assim: a mulher então lhe disse: a quem te falei para subir? E disse ele: faz-me subir, Samuel. Samuel já tinha morrido. Saul vai a uma mulher que tinha poderes do mal. Olha só quem que o diabo faz subir: Samuel, hein? Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou em alta voz. A mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião e está envolto uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerriam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te clamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Está vendo o que acontece quando você não anda de verdade nos caminhos do Senhor? Saul foi escolhido aos olhos dos homens e não fazia a vontade de Deus. E olha o que eu acho mais interessante: Deus não estava respondendo nem pelos profetas, nem por sonhos. Aí você vê José, o pequenino, Deus falando com ele nos sonhos, fortalecendo ele. Cada vez que os seus irmãos batiam nele, mais José ficava forte. Porque é assim que somos nós. Quanto mais o mundo nos ataca, mais nós crescemos, porque nós andamos com Deus, somos fortalecidos. Se alguém te chamar de crentezinho, mequetrefe, fala glória a Deus, porque se está falando é porque está perturbando o mundo. A partir daquele momento, Saul, depois de perseguir tanto Davi, Deus escolhe Davi e manda Samuel ir lá ungir na casa de Jessé, seu pai. A partir daquele momento que Saul começa a perseguir demais, o Senhor começa a proteger a vida de Davi. Porque a maldição de Saul, a maldição do mal, não ia encontrar com Davi, enquanto Davi estivesse fiel, fosse fiel a Deus. Davi sabia o que era a fidelidade de Deus, porque ele já tinha passado por dificuldades. Tinha enfrentado ursos, leões, enfrentou o gigante Golias, derrubou um homem com apenas uma pedrinha. Sabemos nós que temos fé no nosso coração, que não foi a força de Davi naquela pedra que fez com que Golias caísse, mas foi o poder de Deus através daquela pedra. Porque o poder de Deus, através do servo fiel, se torna grandioso e faz com que a gente cresça e avance em lugares dificultosos. Mesmo que seja no vale da morte, nada me acontecerá, porque Deus estará conosco. Em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque somos valorosos para o Senhor. Por isso aquela batalha sendo travada espiritualmente por Balaque e Balaão, querendo amaldiçoar o povo de Deus, e o Senhor falou: o meu povo não vai ser nem amaldiçoado por você, porque é povo meu eu cuido, povo meu recebe o sangue de Jesus, porque aquele povo, para sair do Egito, tiveram que colocar sangue de cordeiro nos umbrais da porta, simbolizando esse povo aqui é justificado pelo meu filho, que vai nascer ainda lá na frente e vai morrer depois, esse mesmo Jesus que nós servimos aqui. Olha que maravilhoso, uma história bem antes, uma história depois, uma história aqui agora, porque o Senhor está sempre dentro do nosso coração. Saul já não estava aguentando mais as perseguições, as batalhas, porque ele estava batalhando com a sua própria carne, não estava batalhando com o Espírito Santo de Deus mais. Deus o tinha abandonado. Na verdade, ele abandonou Deus primeiro, porque não andou sobre a palavra.
Isso mostra para nós que quando nós somos fiéis com Deus, nós enfrentamos batalha, mas nós enfrentamos batalha com alegria, porque Jesus é alegria nas nossas vidas. Nós já estamos terminando em Atos 9:5, 9:1, a palavra de Deus fala assim, Atos dos Apóstolos 9, do 1 a 5. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E ele disse: o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não pode perseguir a igreja do Senhor, porque o Senhor a abençoou. Existem momentos desses grandes homens que se tornaram mártires porque cumpriram com um determinado propósito de Deus. Assim foi na vida de Tiago, que foi o primeiro apóstolo mártir do Senhor. Foi na vida de Estevão, diácono Estevão, que foi o primeiro mártir, mas era diácono. Sucessivamente, todos os discípulos, de menos João, foram martirizados por causa do Evangelho. E cada vez que um caía, 10.000 se levantavam com aquela fé forte no coração, sabendo o verdadeiro sentido da palavra, do amor do Senhor, porque Ele opera dentro do nosso coração. O crente é o único que vence guerras de joelho. Ele vence batalhas ajoelhando e falando com o Senhor, porque o Senhor vai mudando o destino, vai mudando o rumo da situação. Um dia você está perdido no mundo sujo, no outro dia você está sob a luz do Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Olha que glória! Só isso já é o suficiente para você agradecer por toda a sua vida ao Senhor. E isso aconteceu na vida de Saulo de Tarso, porque teve um encontro com o Senhor Jesus, porque perseguia a igreja, mas a igreja, ao invés de bater nele, a igreja orava. Aí o Senhor operou na vida dele e transformou ele em um dos maiores apóstolos da igreja. Caiu, levantou, foi castigado, mas tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi para fortalecimento. Foi preso com Estevão, louvaram, mostrando para nós que não importa o lugar que você estiver, glorifica o nome de Deus. Assim como José, que estava preso, estava pregando o Evangelho. Assim como Noé, Moisés, Miriam, depois que atravessou o mar, de ver todo aquele milagre, começam a glorificar e dançar e louvar ao Senhor na praia do mar, para depois caminhar no deserto com Deus. Não fiquemos desanimados, porque Deus tem um propósito grandioso na vida de cada um de nós, aqui nesse lugar. Haverá momentos nas nossas vidas que sim, nós vamos cansar, mas aí você ora para Deus e a água vai sair da pedra para você beber e se fortalecer também. Esses homens também cansaram. Moisés também cansou de todo aquele povo reclamando com ele. Elias, que foi o maior profeta, quando Jezebel falou que ia mandar matá-lo, ficou com medo e escondeu dentro de uma caverna, depois de ter vencido 450 profetas de Baal. Não era para ter medo, mas teve. E aí o Senhor, numa brisa suave, falou, deu o alimento para ele, que ele caminhou vários dias, fortaleceu. Então o Senhor continuará nos fortalecendo também nesses momentos de dificuldade. E para terminar, em Gênesis 22, 8, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 22, 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
Estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E disse: Eis-me aqui. Então disse: Não te atendas a tua mão sobre esse moço, e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Sabe por que Abraão fez isso? Porque um dia Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, e foi para uma terra que ele nem sabia onde, confiando no propósito de Deus na vida dele. Aqui também nós estamos fazendo a mesma coisa que Abraão fez, porque também fazemos parte dos filhos da fé do Senhor. Abraão um dia olhou para o céu e viu todas aquelas estrelas. Deus falou para ele: olha o céu e olha as estrelas, a tua descendência será tão grande quanto as estrelas no céu, como as areias no deserto. A partir daquele momento, Abraão confiou que Deus ia dar o escape para o seu filho. Confiou de verdade no seu coração, porque ele teve uma caminhada com Deus. Essa caminhada com Deus fez com que avançasse durante vários anos e anos e anos e anos, até onde aquele povo estava depois de 40 anos lá naquele deserto, na porta do rei Balaque. E aquele povo nem sabia o que estava acontecendo, que Deus estava tramando, fazendo uma batalha por eles, defendendo cada um deles, por causa da fé que eles estavam ali naquele lugar, avançando no meio a desertos, glorificando o nome de Deus no meio a desertos. Por isso aqueles reis estavam tremendo de medo, porque um povo que anda 40 anos no deserto, só pode acontecer na vida deles se existir de verdade um Deus que cuida de cada um deles. E esse Deus é esse mesmo Deus que está aqui, aquele que entregou o seu Filho para que nós tivéssemos essa oportunidade de poder hoje receber o Espírito Santo do Senhor nos nossos corações, e saber que ninguém pode amaldiçoar o crente, porque Deus abençoou cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo poderosamente, de fé em fé, de glória em glória. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nesta noite, amém? Vamos estar orando, pela família da irmã Terezinha, que ela faleceu, irmã Júlia? Que o Senhor venha fortalecer e confortar ali os filhos, familiares, a parentela, em nome do Senhor Jesus, porque é só Ele, E o propósito do Senhor aqui nessa terra é que nós vamos morar com Ele, Vamos ter a salvação, e para a glória do Senhor ela aceitou Jesus, Então nós ficamos felizes porque a alma dela não se perdeu, Está no braço do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós unimos a nossa fé e apresentamos ali, ó Pai, os familiares da irmã Terezinha, os filhos, Papai querido, os netos, a parentela. Papai querido, alcança cada um deles nesta noite, com o fortalecimento do Senhor, com o bálsamo do Senhor nesta noite, com a paz do Senhor e o refrigério. Papai querido, e apresentamos também os irmãos, apresentamos cada um de nós na Tua presença nesta noite. Obrigada, Senhor, por oportunidade de vida de estarmos aqui. Obrigada pelos livramentos, obrigada pela cura, pela libertação e a transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas, diariamente, Pai. Papai querido, também que o Senhor venha abençoar os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor, e alcança cada um que nos ouviu nesta noite, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Papai querido, que as bênçãos do Senhor também venham a alcançá-los nesta noite. Papai querido, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na Tua presença, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos
Amém. Glória a Deus.